Ei pessoal, tudo bom? Aqui é a Laura. Hoje a gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento infantil. A gente vai falar sobre a fase 2, que é a fase pré-operatória. Essa fase vai mais ou menos dos 2 até os 7 anos. Como eu disse antes, esses números podem variar, dependendo da individualidade de cada criança. Essa fase, gente, ela é marcada pelo egocentrismo. A criança, ela parece muito egocêntrica quando surgem os nãos. A criança passa a dizer não toda hora para todo mundo. Os pais confundem muito com desobediência. Mas, na verdade, esses não são muito importantes para ela adquirir individualidade. É quando ela começa a se separar dos pais, do desejo dos pais. Então, o seu eu está em formação. Gente, com 2 anos, mais ou menos, a criança começa a aprender a falar. Com 3 anos, a criança começa a aprender a pensar. O pensamento, ele vem da estruturação da linguagem. Então, a linguagem é a base do pensar. Se essa linguagem está empobrecida, o pensar analítico, o pensar crítico da criança, consequentemente, vai ser afetado. Além disso, tem uma outra característica dessa fase, que é o conceito de certo e errado. A criança entende o conceito de certo e errado, mas ela não entende a complexidade da moral do certo e errado. Por exemplo, nessa fase, mais ou menos, a criança pode, por exemplo, na escola, pegar um objeto, uma borracha que ela achou muito linda do amiguinho e levar para casa. Não necessariamente essa criança é ladra ou tem um comportamento muito mal. Ela sabe que é certo e errado, porém ela simplesmente quis aquela borracha. Então, os pais têm o papel de explicar as consequências das atitudes da criança para que ela consiga assimilar essa complexidade que é o pensamento da moral. Além disso, nessa fase, a criança não tem o pensamento representativo ainda, ela não tem o pensamento abstrato maturado ainda. Então, por exemplo, ela não sabe tempo, número, ela não consegue entender muito bem a lógica espacial e temporal das coisas, o amanhã, o ontem. Então, por exemplo, pode acontecer de você oferecer para 2 crianças a mesma quantidade de suco, uma num copo largo, outra num copo comprido, e elas se sentirem muito injustiçadas porque uma tem menos ou mais suco, porque ela não entende ainda essa lógica da quantidade. Nesse momento, é importante explicar para a criança isso, mas não explicar com muita explicação muito longa. A criança não tem condição ainda, capacidade de compreender essa explicação demasiadamente longa. Então, é preciso ser objetivo. Muito bem, gente. A criança, para ela adquirir esse pensamento abstrato, é muito importante o ritmo. A criança, ela não consegue entender os horários ainda, né? Então, se você estabelece todo dia um momento para alimentação, um momento para a criança dormir, um momento para a criança acordar, aquilo ali, o corpo dela vai se estruturando por meio do ritmo. Isso é muito relevante. Nessa fase também acontece a imaginação. A criança é muito criativa, ela cria o tempo inteiro, ela cria histórias mirabolantes. Chega também o faz de conta, pode acontecer também que a criança tenha um amiguinho imaginário, isso é super saudável nesse momento. Por meio do faz de conta, a criança elabora as experiências que ela acabou de vivenciar. É como se aquele faz de conta, ela dividisse um pouquinho da carga das experiências que ela está absorvendo, que é muita coisa para ela aprender. Então, é muito importante, assim, até 2, 3, 4 aninhos, os pais, eles podem explorar muito as histórias, contar histórias para a criança, criar histórias com a criança. Isso é muito interessante para o desenvolvimento dela. E além disso, ainda nesse meio da imaginação, a criança é permeada pelo brincar. O brincar da criança faz parte de
tudo o que ela faz. Então, se você inclui o brincar na rotina da criança, há uma cooperação muito grande na execução das atividades. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldade para ir tomar banho, se você fala assim com ela, qual brinquedinho você quer levar para o banho? Então você estimula a brincadeira ali no meio da rotina. Ou então ela não quer sair do banho, você vai, pega a toalha e fala, agora a capa mágica vai te envolver para te enxugar. Então quando você traz o lúdico para a atividade do dia a dia, fica muito mais leve e mais fácil. Muito mais fácil do que, não, tá na hora de tomar banho, agora tá na hora de sair. Isso fica muito cansativo, porque a criança, ela só quer brincar o tempo inteiro. E nessa fase também, as crianças perguntam demais, porque ela tá querendo compreender o mundo. Só que, como ela ainda não tem um pensamento abstrato muito desenvolvido, essas perguntas elas precisam ser respondidas de forma prática e objetiva, ok? Muito bem, pessoal. Essa foi a segunda fase. Na próxima eu vou continuar com essa série de explicações. Um beijo para vocês, foi um prazer vê-los.